Estamos de volta, meus queridos alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Então, estão prontos para a nossa próxima videoaula? Então vamos lá. Nós vamos começar dessa vez revisando. Nós vamos revisar o capítulo 2, tá? Bom, eu fiz alguns tópicos para poder lembrar. E qualquer dúvida vocês podem consultar ou o livro ou as videoaulas passadas. Bom, o clima. O que é o clima? É uma condição que dura, do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar por aproximadamente 30 anos. Então, o clima é um aspecto que, para poder determinar o tipo dele, eu levo 30 anos para fazer isso. Diferente do tempo, que o tempo é um estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas, Então, ele varia muito. Eu posso sair de casa, o tempo está de uma forma, e voltar e o tempo está de outra forma. Os principais elementos do tempo é a temperatura, a umidade do ar, a chuva e o vento. Agora nós vamos falar sobre as zonas climáticas. Essas zonas climáticas, elas foram separadas conforme as semelhanças na incidência dos raios solares. Então, teve todo um estudo para poder separar qual zona climática que era, e foram divididas em 5 zonas climáticas, ou a gente pode chamar também de zonas térmicas. Nós temos de lembrar das linhas imaginárias, que são linhas que não existem, mas que a gente sabe que está lá, que é o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico e a linha do Equador, tá? Nesse caso aqui, não entra o meridiano de Greenwich. Então, vamos lá. A zona polar ou glacial tem tanto no sul quanto no norte. São as regiões menos aquecidas, então em que chegam menos os raios solares, e elas apresentam as mais baixas temperaturas do planeta. Nós temos também a zona temperada, tanto do sul quanto do norte, e elas estão localizadas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. E nós temos também a zona tropical. Ela está localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, Ela possui as temperaturas mais elevadas do globo terrestre. Os tipos de climas. Nós temos 6, tá? O clima equatorial, que tem na região norte. O clima tropical, que ele abrange o centro-oeste e parte do sudeste. O clima tropical semiárido, o interior do nordeste. O clima litorâneo úmido, em toda a costa litorânea brasileira, que é aquela região de praias, O tropical de altitude, parte das regiões sul e sudeste, e o subtropical úmido, que ele está na região sul e uma pequena porção da região sudeste. A relação do clima e de relevo. Bom, o clima, ele sofre influência de vários fatores, As formas de relevo que tem em determinado lugar, que altera a característica da temperatura
e a quantidade de chuvas de um local. O tipo de clima, ele também interfere na vegetação e no desenvolvimento das formas das vidas que tem lá nesse determinado local, né? Então nós temos a Caatinga, que abrange o interior da região Nordeste, a Mata Atlântica, região Sul, parte da Sudeste e boa parte do litoral. A Floresta Amazônica, região Norte, parte do Centro-Oeste e Nordeste. O Cerrado, parte da região Norte, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos também Mata dos Cocais, uma pouca parte da região Nordeste só, né? Os Pampas, que é no sul da região Sul, lá embaixo. Mata de Araucária, que abrange também o interior da região Sul. O Pantanal, que é do interior da região Centro-Oeste. E nós temos as regiões litorâneas, que atinge todo o litoral brasileiro. O bioma do Pantanal. O bioma do Pantanal, ele está presente em 2 estados brasileiros, né? No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Nós vamos estudar cada bioma separadamente. Quando foi dado todos os biomas, já mais na parte da frente do livro, já estava previsto de estudá-los separadamente, né? Nós já vimos nas aulas anteriores o bioma da Mata Atlântica, né? Que nós vimos na última aula, e nós vimos também o bioma marinho, né? Que a gente estudou na penúltima aula, que era o bioma marinho costeiro. Essa nova matéria agora é o bioma do Pantanal. Esse bioma do Pantanal, né, como eu já falei anteriormente, em apenas 2 estados brasileiros, Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Como que é essa região? A região é uma planície plana e ela é influenciada por rios da bacia do Alto Paraguai, né? Onde pode se desenvolver fauna e flora de rara beleza e abundância. O que significa isso? Por ela ser uma região de planície drenada por uma bacia de um rio, se desenvolve muita fauna, que são os animais, e muita flora, que são as plantas, né? E isso tem bastante. Ela, lá no bioma do Pantanal, tem aproximadamente, vejam só, 3 milhões de cabeças de bovinos. Bovinos são bois, né? O que faz da pecuária sua principal atividade econômica, gente, pensa bem, há mais de 200 anos. Só que pelo fato dela ser uma região de planície, tem muitos alagamentos. E outra coisa também, essas cabeças de gados, né, esse sistema de exploração tem causado um impacto que ameaça essa biodiversidade do bioma do Pantanal, que foi falado mais atrás, da fauna e da flora, e coloca em risco a sustentabilidade dos ecossistemas dessa imensa planície, né? Então, todo progresso vem junto com algumas atitudes que causam impacto. No caso do bioma do Pantanal,
são essas, né? Esses impactos é por causa da exploração também. E no bioma do Pantanal tem uma área muito turística, né? Que as pessoas vão para pescar. Tem várias cidades que, como a fauna e a flora são abundantes de rara beleza, eles vão para fazer mergulhos, né? Então, assim, nós vamos pesquisar a cidade que chama Cidade de Bonito. Lá tem grandes coisas para nós aprendermos juntos, tá bom? O réptil mais conhecido do Pantanal talvez seja o jacaré. Tem outros? Tem. Mas já foram encontrados lá jacarés com até 2.000 metros e meio de comprimento. Então, assim, são grandes, né? Compridos. São 3 as espécies lá no Pantanal mais vistas: o jacaré do Pantanal, o jacaré comum e o jacaré do papo amarelo, né? E nós temos de lembrar também que a caça desses animais desenfreadas, essa caça pode fazer com que os animais entrem na lista de extinção, né? Então, por que o Pantanal alaga? A gente já sabe que lá é uma área alagada, né? Acontece o quê? As chuvas, elas ocorrem com muita frequência na cabeceira dos rios. Cabeceira dos rios é onde começam os rios, né? Esses rios, eles desaguam na planície. Com o início do trimestre chuvoso, então 3 meses de chuva nas regiões mais altas, que começam em novembro. Aí o que acontece? Chove muito, a água tem que descer, né? O nível da água dos rios sobe e provoca as enchentes. E isso ocorre junto também com um rio que chama Rio Paraguai. Então não tem para onde escoar toda a água. Escoar é eliminar a água, tirar essa água. Como que vai fazer? Aí as águas se espalham e cobre várias extensões de uma saída. É como se tivesse uma enchente e fosse alagando tudo, procurando uma saída, né? E só é encontrada a quilômetros adiante com o Rio Paraná, né? Esse Rio Paraná, ele joga as águas dele também no Rio Prata e depois no Oceano Atlântico, fora do território brasileiro. Então, assim, as cheias, elas chegam a cobrir 2/3 da área pantaneira. Pantaneira vem de Pantanal. Então, o Pantanal alaga principalmente por causa das chuvas que ocorrem com muita frequência lá em cima, né? Nas cabeceiras dos rios. Os rios não têm para onde mandar e vai surgindo as enchentes. Bom, nós vamos ter a partir dessa videoaula sempre um revisando de um capítulo, tá? Junto com revisando, mais um pouco de um conteúdo novo. Nesse caso dessa semana foi sobre o bioma do Pantanal, tá bom? Na próxima aula vamos continuar com a nossa revisão e mais novidades. Adoro vocês e aguardem por mais notícias. Beijos!